E aí, bom dia? Tudo bem? Tudo? Ó, antes de mais nada, eu liguei na Enel, me disseram que foi alguém aí que desligou o padrão na sua casa hoje de manhã. Mentira. Não foi não. Ela falou assim, o pessoal da Enel falou assim, não, é porque ela não gosta de acordar cedo, ela vai lá e desliga o padrão. Ah, aí, aí eu ia acordar para poder mandar mensagem. Eu tinha desligado de noite, para dormir. Tá tudo bem? Ótima tarde. Tá tudo bem. Que Tá tudo bem, bacana, que graças a Deus. legal. Ó, primeiramente quero agradecer. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui se expondo. Eu sei que para muitos, sendo a primeira vez ou poucas vezes, é meio desconfortável. Mas, em todo É. caso, posso dizer assim que tem muita gente que se interessa por esse assunto, muita gente que tem sabe aqueles espectadores que assistem de longe e falam assim, nossa, que interessante, mas não tem o acesso. Eu acho que a gente Aham, tem a oportunidade de quebrar isso hoje, tá bom? Deus abençoe por essa ótimo. oportunidade. Amém. Show de bola. Vamos lá. Primeiramente, vamos contar um pouquinho da história da Rosângela. Como é que Libras chegou na tua vida? Como é que foi isso? É, eu tive contato com alguns surdos na infância, ainda na infância. Mas assim, era uma coisa muito remota, ninguém comentava, ninguém se preocupava em se comunicar, eram tidos como meio loucos, né, meio deixados de lado. Tive amigos na infância que eram surdos. A minha filha estudou com um rapazinho que é surdo, que hoje é amigo meu. E depois que eu fiz a faculdade, eu resolvi entrar na inclusão. Comecei a fazer pós-graduações na área da inclusão. E me interessei pela questão da surdez e resolvi por conta própria procurar um curso e tudo. E por acaso eu encontrei a Associação de Surdos em Goiânia, vindo para Caldas para poder oferecer o curso de Libras. Né? Tinha uma turma formada e foi lá que iniciou esse conhecimento que eu tenho hoje em relação à surdez. Entendi. Eu acho que E já tem uns 10 anos já isso, não sou muito não, data não, não. não. Vamos deixar o tempo assim para não, né, não aparecer a data. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção, que um dia na aula a senhora disse que foi assim, que o teu filho foi alfabetizado, depois que você aprendeu isso, você alfabetizou ele primeiro em Libras. Conta pra Primeiro gente, em como é que Libras. foi? Eu utilizei Libras para poder ensiná-lo a ler e escrever sem ele saber o alfabeto. Isso é uma coisa incrível, incrível. Foi um teste, uma pesquisa científica que eu fiz e vi funcionar dentro de casa. Né? É, Seu eu filho não ensinei para ele utilizou, mas o tem que fazer. alfabeto. Eu ensinei o alfabeto manual para ele, né? A, B, C e tudo mais. E ele foi pegando. Muitos ele sabia sem o termo, igual eu fazia. Por exemplo, eu fazia assim, Cá. Aí ele sabia coca, mas sem saber escrever. Ele não sabia nem ler, nem escrever. Então, vovó, por exemplo, ele sabia, mamãe, esse tipo de coisa. Aí eu peguei e fui testar para ver se eu conseguia fazê-lo escrever sem ele saber, sem estar alfabetizado ainda. Eu comecei pelo nome dele. Aí eu fazia Nicolas, eu ia fazendo e ele olhando para minha mão ia escrevendo no papel aquelas letrinhas, mas ele não sabia que era um N, ele não sabia que era um A, e assim por diante. Ele ficou muito tempo, quando ele começou a ser alfabetizado, ele já sabia muita coisa já. Que interessante, que legal. Na verdade, se a gente vê essas famílias que são bilíngues, eles fazem isso com o filho sem o filho saber, É, né? Eles começam a ensinar as exatamente. palavras em inglês para o menino não sabe nem português, mas já está aprendendo outra língua. Isso é Uhum. fantástico, isso é fantástico. Conhece termos em outra língua que não conhece na própria língua. É Sabe, muito comum. sabe o que tem acontecido comigo nas aulas? Que são Ah, espetaculares, não preciso nem ficar sendo redundante em relação a isso, mas tem acontecido comigo assim, ó, eu vou fazer algum sinal de alguma palavra e eu penso ela em português, natural, teoricamente, penso ela em inglês e depois em libras. Tem alguma coisa a é, ver? A gente tem uma parte da gente que tem. guarda as palavras?
Tem, guarda, faz associações, faz comparações, e é um dos motivos pelo qual, por exemplo, pais que, por exemplo, mudam do Brasil e vão para os Estados Unidos ou para o Japão, as crianças demoram a falar, demoram a ser alfabetizadas, justamente por causa desse processo que, ao invés de ser único, ele é duplo, triplo, né, e assim por diante. Tem isso Entendi. sim. Isso tem acontecido comigo, eu até dou risada. Eu comento com a Carolina que está sempre comigo, eu falo para ela, Carol, eu vou falar e vem, ao invés de eu falar em português, parece que eu quero falar em inglês a palavra que é em Libras. Não tem nada a ver, praticamente, mas eu acho que é uma parte da gente que guarda isso, né? Fica armazenando. Acontece muito, tanto com o surdo quanto com nós que somos ouvintes. O surdo, por exemplo, ele conhece determinada palavra em português, mas ele não consegue, na própria língua, repassar aquela informação. E ao contrário também acontece com a gente. A gente às vezes sabe um sinal em Libras e fica pensando, como que fala isso mesmo em português? Como que fala isso mesmo em português? É um processo muito engraçado. A gente às vezes passa apuro e fala, gente, eu sei como que é, eu sei o que significa, mas eu não lembro. Tem esse processo mental, sim, é muito comum. Que legal. Então, vamos lá. Eu sei que você separou algumas coisas que você elencou como principais para a gente estar falando hoje. Não estou com ela, você precisa puxar Não, aí, que eu não estou com bem, ela. tudo bem. Mas uma das coisas que você colocou, e eu acho que é interessante a gente começar por ela, que é a dificuldade que quem é surdo enfrenta no dia a dia, né? Porque vamos lá, se a gente partir do início, né, que o nome da live é Por que Libras? Então, acho que a gente tem que falar primeiro na questão social, da questão de acolher, né, esse público que precisa ter interação. Quais são as dificuldades que enfrenta um surdo? Posso estar falando surdo mesmo? É correto isso? Sim, a palavra surdo é a palavra correta. Nós hoje não devemos chamar as pessoas de surdo mudo, usar diminutivos, surdinho, mudinho, né, que são termos pejorativos. Então, o termo surdo-mudo, ele não é adequado. Já Romeu Kazumi Sasaki, na década de 90, já escrevia livros e artigos a respeito, explicando que esse termo seria pejorativo na década de 90. E nós ainda, em 2019, vemos aí até na televisão as pessoas utilizando como se fosse comum, e não é adequado, e surdo não gosta de ser chamado de surdo-mudo. Né? Eles não gostam de ser chamados de surdo-mudo porque eles não são mudos. Não são mudos por dois motivos. Primeiro, porque são capazes de falar oralmente, que é um mito. Tem gente que acha que surdo não fala, e surdo fala, surdo manda áudio, surdo faz live. Tem várias lives de surdo por aí. No grupo do WhatsApp a gente vê direto isso, né? Surdo fala, e fala para os cotovelos ainda. E o surdo, ele fala com a mão. Então, nós não podemos chamá-los de mudos, né? Então, o primeiro preconceito que o surdo já tem aí na sociedade é não ser reconhecido como tal. Nós temos uma visão diferente do que é a surdez, uma visão diferente do que é a pessoa com deficiência. Nós vemos essas pessoas como limitadas, né? Então, por exemplo, assim, a gente se pergunta, nossa, mas surdo fala? Nossa, mas surdo casa? Surdo viaja sozinho? Nossa, mas como que faz para dirigir, né? E esses tipos de perguntas são todas preconceituosas, porque o surdo pode fazer tudo que uma pessoa comum pode fazer, desde que ele queira, né? A única coisa que ele não consegue é escutar. É a única coisa que um surdo não consegue realmente é escutar, né? Sem a ajuda de um aparelho, de um implante, de uma cirurgia qualquer, ele não consegue escutar. É a única diferença. Ou seja, como qualquer um, se ele tiver força de vontade, ele vai. Lógico que tem algumas dificuldades, né? Que teoricamente é maior do que outras questões, mas se ele quiser, ele faz, certo? Isso. E eu gosto de dizer que a dificuldade não é dele, é nossa, que não somos capazes de nos comunicar com eles. Então, não tem essa questão de, o surdo não consegue fazer. Ele consegue fazer, só é difícil para ele fazer porque a nossa sociedade não está preparada para recebê-lo. É o único empecilho. Surdo não se considera... Sabe quando eu percebo isso aí? Que você disse essa inversão, teoricamente, né? Essa inversão. Que é nossa, quando eu encontro um surdo hoje e falo que eu estou fazendo Libras. Que eu estou aprendendo Libras.
eles olham para mim tipo assim, poxa vida, você tá querendo me ouvir, então, você tá querendo, né, você tá querendo contato, e eles Isso. ficam A muito expressão felizes. facial deles é maravilhosa, né? Eles ficam, nossa, Sim. sabe Libras. Aconteceu isso comigo recente, essa semana, na pousada do Rio Quente. Eu estava lá e eu vi o casal de surdo conversando, e eu não conhecia, né? Fiquei na minha, sentado lá da mesa, e eles estavam questionando o negócio de uma compra lá, e eu resolvi intervir. No momento em que eu intervi, né, para poder ajudar, ele regalou o olho e falou assim: Você sabe Libras? Eu falei: Sei. Aí ele foi lá, chamou a mulher e chamou a filha para poder mostrar que eu sabia Libras, e chamou uma outra amiga que era surda, e o marido da outra amiga, e o marido da outra amiga. Então, assim, eles ficam, assim, extasiados quando percebem que tem alguém por perto que é capaz de se comunicar em Libras, né? Que É uma legal. coisa gratificante. Seria muito bom se todo mundo tivesse essa capacidade, né? Ou essa preocupação, né? O que eu ia Eu, dizer é que pode completar. as pessoas com surdez, elas não se consideram pessoas com deficiência. É uma coisa assim que a gente aprende a respeitá-los, né? Nós, quando estabelecemos que uma pessoa ela tem deficiência, ou utilizamos esse termo é deficiente, nós, de certa forma, colocamos a pessoa como incapaz de alguma coisa. E eles não gostam de ser intitulados dessa forma. Então, a concepção deles é que eles simplesmente se comunicam com uma língua diferente. Então, eu não digo que uma pessoa que só se comunica em inglês, por exemplo, que ele é uma pessoa com deficiência. Eu não digo que uma pessoa que fala somente espanhol ou japonês, que ele é uma pessoa com deficiência. Então, os surdos, eles se consideram uma pessoa que se comunica com uma língua diferente, apenas. As deficiências aí são comorbidades, são coisas que pode acompanhar o surdo ou não. Igual existem surdos que têm autismo, surdos que têm síndrome de Down, surdos que têm qualquer outra deficiência, como nós temos também. Então, eles odeiam, na verdade, eles abominam esse termo deficiente ou deficiência. Se você perguntar, ele já fala: não, eu não. Não, eu não sou deficiente, eu não ouço. Não. É. Entendi. Ó, a Carolina tem uma prima que eu acho que ela já comentou na sala que foi um erro médico quando ela era pequena e ela ficou deficiente. E eu quero falar desse primeiro preconceito, que é o preconceito de dentro da casa. Nos primeiros momentos, ninguém queria tratar ela com essa questão da surdez, certo? Então, faziam questão dela ter leitura labial, faziam questão dela conseguir comunicar de alguma forma. Até que veio o Libras, e ela entendeu e começou a aprender, e Aham. aí começou a estar com outros, né, que tinham essa mesma situação, e a língua começou a desenvolver melhor. Como é que é esse enfrentamento hoje? Vamos começar assim, ó, uma mãe que ela descobre que o filho dela ele é surdo. Como é que é esses primeiros passos? Como é que deveria ser esses primeiros passos? Aham. Então, antigamente era muito comum, e hoje ainda é, infelizmente, ainda acontece ainda, era muito comum uma criança só ser diagnosticada com a surdez com 12 anos, 14, às vezes até mais. Eu já acompanhei casos que só perceberam que era surdo já depois de adolescente. Então, não era muito comum diagnosticar. Primeiro porque era um preconceito muito grande, os pais não tinham acesso, não tinham condições financeiras, os médicos não estavam preparados para isso, era toda uma questão cultural. Agora, hoje, uma criança, quando nasce, ela já faz o teste da orelhinha, e lá no hospital já se tem uma noção da percepção auditiva dessa criança. Não é um diagnóstico. Por exemplo, se fez o teste e viu que tem a possibilidade de ter uma perda auditiva, alguma coisa, essa criança vai ter um acompanhamento durante um certo tempo para ver se essa perda ela vai continuar, se ela vai aumentar, se ela vai regredir e assim por diante. Então, esse teste não é um diagnóstico pronto e acabado. Eu já vi casos de mães que fizeram teste, não deu nada, e depois a criança, com 1 ano, 2 anos, apresentou perda auditiva. Então, é algo para ser acompanhado. Então, hoje, assim, o preconceito é menor um pouco, os médicos estão mais preparados para poder... Não vou conseguir falar com ele, né? Não consigo ter Aham. um diálogo, então a gente ficava sempre assistindo. Daí, depois que eu comecei a fazer o curso, lógico, nós estamos iniciando e tal,
mas já dá para conversar, já dá para Dá. a gente já, principalmente por ter dentro da sala, né? Eu acho que ajuda muito, auxilia muito, que quebrou aquele medo, a insegurança. Então o que que Aham. acontece? Eu dentro do ônibus, tinha a mãe e o filho do meu lado, o filho é surdo no caso, e eu perguntei para a mãe dela se ela falava em Libras. Ela falou, não, eu comunico com ele do meu jeito. E eu tentei É. fazer Libras, não dei certo, e eu falei assim, mas ele sabe? Ela falou, não, ele sabe. E ele veio me contar, não, minha mãe não sabe conversar com meus amigos. Ela não consegue, entendeu? Aham. Eu tenho que traduzir a conversa para minha mãe. Ou seja, fica as línguas individuais, né? As línguas só de dentro da Isso. casa. Isso Entende? dificulta muito a comunicação do surdo na Libras e o amadurecimento nele na própria língua, sabe? Eu ouço muito assim deles, o questionamento, a reclamação deles do fato da família não saber Libras. Porque tem coisas que eles precisam explicar para a família, e mesmo nessa comunicação que eles criam dentro da própria casa, fica sendo impossível a explicação disso, né? Principalmente, eu sempre explico assim, principalmente quando envolve conceitos que são abstratos, que são mais emocionais, que são mais sentimentais, é muito difícil ser explicado na própria língua, na Libras, ainda mais numa língua criada dentro da casa ali, só para o básico, né? Então, a comunicação deles é o básico. Então, eu percebo, por exemplo, assim, questionamento deles, eu não consigo falar para minha família o que eu quero ser quando eu me formar, eu não consigo dizer para minha família dos problemas emocionais que eu passo com meu namorado, eu não consigo relatar para minha esposa o que eu sinto, ou para o meu marido o que eu sinto. Então, assim, a gente vê muito isso, e essa comunicação deles dentro de casa é só para o básico mesmo, realmente não é eficiente. E teoricamente, vamos falar assim, eu acho que vai ficando mais difícil, porque como a comunicação dentro de casa é pequena, isso já vai limitar ele para uma escola, já vai limitar uma formação, vai limitando Isso. tudo, né? Uhum. A comunicação dentro de casa é mínima, a Libras dele não desenvolve, né? Não tem evolução na língua. Se não tem evolução na língua, ele em idade escolar ali, acadêmica, ele não vai ter um bom resultado, não vai absorver tudo que teria que absorver. O fato dele não ter uma boa formação acadêmica, que seja no ensino médio ou no ensino superior, vai fazer com que ele não seja reconhecido, bem aceito no mercado de trabalho. E esse fato dele não ser reconhecido nesse mercado de trabalho, ele vai ser socado literalmente num cargo onde deixa ele ali meio quietinho, sem se comunicar com ninguém, né? Meio Vai ser avessa, colocado vai. no depósito. Isso. Geralmente surdos trabalham em departamentos de RH, bem escondidos, onde não tem contato com o cliente, empacotamento, em lojas, né? Vamos falar em Caldas, não. Em lojas em geral, em empacotamentos e em depósitos. Organizando prateleiras em mercado também a gente vê, mas geralmente os cargos deles são esses cargos, que não existe comunicação, não exige contato nem com outros colegas e nem com os clientes dos locais. E ficam ali ganhando um salário mínimo, né? Eles questionam, por exemplo, eu queria... por exemplo, ganhar uma promoção, né, subir de cargo na empresa, eles falam, eu estou lá há 5 anos, há 10 anos, há 11 anos, e eu nunca A subi de mesma cargo e coisa. tudo mais. Isso, e eles se questionam, e eles sabem que isso não acontece por causa da limitação com a comunicação. Eles sabem disso. Eles têm plena convicção de que isso não acontece. Eu conheço vários surdos que têm graduação, que têm pós-graduação por aí, e que não são reconhecidos no ambiente de trabalho, mesmo tendo essa formação. Mesmo tendo uma língua portuguesa mais bem elaborada, que quanto mais estudam, mais são capazes de se comunicar na língua portuguesa, né? São capazes de entender mais o que a gente fala em língua portuguesa, escrever, né, também. E mesmo assim eles não são tão reconhecidos no mercado de trabalho, infelizmente. Cortou? Tá me ouvindo, Flávio? Agora eu tô. Cortou, né? Cortou. Eu achei que você Tem tinha uma desligado o padrão. pesquisa, tem uma pesquisa recente, inclusive saiu o artigo, né? Coloquei para vocês terem acesso, que é de
de uma dupla de orientandos meus da administração, do curso de administração. Nós fizemos uma pesquisa para poder fazer um levantamento dos surdos, né, na cidade de Caldas Novas, como que é que eles estão trabalhando, qual o cargo que exerce e tudo mais, e nós tivemos, assim, a expectativa nossa é que nós encontrássemos ali pelo menos uns 10 surdos trabalhando, né, na cidade, mas infelizmente não encontramos. Até nos empreendimentos que nós tínhamos certeza que tinha, nós fomos, já não tinha mais, porque eles circulam muito, eles saem muito do emprego, na verdade. Eles duram muito pouco dentro do emprego, e eu creio que por causa dessa falta de comunicação. E nós tivemos em empresas, por exemplo, que as empresas reclamaram que tinha vagas, cargos vagos lá, né, esperando uma pessoa com deficiência. E os surdos geralmente são mais contratados porque exigem menos adaptações da empresa, né? A empresa ela acredita que ela não precisa fazer nada quando contrata um surdo, na verdade, né? A gente sabe que isso não é real, mas é o que acontece. Aí, nessas empresas, eles falaram, não, nós temos aqui a vaga, né? Precisamos contratar, é uma questão de urgência, mas nós não temos surdos disponíveis. Então, isso acontece geralmente porque o surdo, geralmente, ele recebe um benefício do governo. E ele perde esse benefício no caso de comprovação de emprego, né, de vínculo empregatício. E como eles vão entrar no emprego que eles nem têm certeza que vai dar certo, eles preferem ficar recebendo benefício do que, às vezes, trabalhar, perder esse benefício e, de repente, ser mandado embora por falta de comunicação, ou um preconceito, ou qualquer coisa. Então, a gente vê isso muito, infelizmente. Tá, mas eu tinha entendido isso, até porque eu desconheço e não conheci, talvez você conheça, um profissional liberal que seja surdo. Eu não conheci nenhum. Aliás, eu conheço professor, né? Tem professores de Libras, eu acho que tem nesse sentido. Mas, exemplo, eu não vi advogado, eu não vi, sabe, engenheiro, eu não conheço, não conheci, não tive essa oportunidade. Em Caldas não tem, mas em outros lugares a gente vê muito falar, em todas as profissões. Inclusive, há poucos dias atrás eu estava pesquisando um juiz que é surdo. É interessante, tem pessoas que assumem cargos altíssimos, mas isso, assim, é muito difícil acontecer. Muito raro. Muito difícil mesmo. Agora, assim, de 2000 e... Não sou muito boa com data, mas eu creio que de 2010 para cá, mais ou menos, os concursos públicos foram colocando as vagas, né? E nos concursos públicos, se a pessoa que é surda falar que quer passar no processo seletivo, eles são obrigados a contratar o intérprete, coisa que não tinha antigamente. A profissão de intérprete, na verdade, ela se fortaleceu mesmo em 2012. Então, de 2010 para cá, começou. Então, a gente percebe, por exemplo, concursos públicos com salário de 3 mil, 4, 5, 7 mil reais, onde tem a possibilidade de um surdo ingressar e ele ser acompanhado por um intérprete. Então, assim, de um tempo para cá, a gente percebe, por exemplo, surdos concursados, o que não era muito comum. Não era muito comum. A prova do Enem mesmo foi há 2 anos que conseguiram o direito, né, de ter o intérprete ali para poder interpretar para eles a prova. Eles não tinham esse direito. Se eles quisessem passar no Enem, eles tinham que ler a prova em língua portuguesa e responder tudo em língua portuguesa. Agora não, eles têm direito a esse acompanhamento do intérprete. Então a gente percebe que com essas mudanças eles vão assumindo alguns cargos, algumas posições na sociedade, mas isso ainda está muito aquém, muito longe do que deveria ser. Então vamos lá. Porque aprender Libras, a gente já falou que é uma questão da acessibilidade, né? De nós conseguirmos comunicar com eles, e não eles conseguirem comunicar conosco. Então, o primeiro porquê. O segundo porquê ainda surgiu uma profissão que não existia, que é essa profissão do intérprete. Do intérprete de Libras. Né? Isso. E é uma profissão que, assim, a pessoa não precisa, por exemplo, parar de fazer o que ela faz para poder ser o intérprete.
Ele pode ser um advogado e saber Libras e ser capaz de interpretar, pode ser um médico, saber Libras e ser capaz de interpretar, pode ser uma professora, saber Libras e ser capaz de interpretar. Então, você utiliza a língua de sinais no ambiente que você já está acostumado para vender, ou seja lá o que for. Tem alguns canais na internet que tem, por exemplo, assim, eles passam uma propaganda de um produto e tem a janelinha do lado, no canto, né, que a própria pessoa vai e sinaliza. Então é muito comum você perceber pessoas que têm a profissão deles, mas que conseguem se comunicar em Libras. E, inclusive, é um mercado gigante. Eu acho que, para quem está no comércio, para quem é advogado, e ele ganha essa fama, né? Ele fica conhecido por ter essa acessibilidade. Isso. Todo mundo que está naquela situação vai passar a ter com ele a confiança, um relacionamento, não é isso? Os surdos, eles, de todas as deficiências, é a que tem mais incidência na comunidade, né, na sociedade em geral. Então a gente vê surdo para tudo quanto é lado, mas muito mesmo. Às vezes a gente não vê porque a gente não percebe, mas quando a gente começa a se comunicar, vocês percebem o surdo para tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, assim, essa semana mesmo eu tive uma visita de um casal surdo e eles estavam passando por um problema na justiça, e ela foi me contar, né, 2 situações que ela viveu e que ela falou, olha, eu preciso de um intérprete, mas como ela não mora na cidade, não tem como eu acompanhar, né? E eu falei, mas você tem que correr atrás e tal, e ela, mas na minha cidade não tem. Então, assim, um endividamento, que fizeram contas no nome dessa pessoa que é surda, e essa pessoa que é surda precisa procurar um advogado para poder conseguir receber isso, né? Agora, como que resolve? Ele é surdo. Vai explicar para o advogado de que jeito, se não tem advogado nenhum que sabe Libras, né? E se ele chegar lá surdo e for procurar para um advogado, o advogado mal sabe onde encontrar um intérprete, nem que ele tenha direito a esse intérprete. Então, assim, é uma situação muito difícil. Um outro caso é um casal de surdo que queria comprar um lote. Então, se houvesse uma imobiliária que tivesse o mínimo de noção de comunicação com o surdo, ou pelo menos tivesse, falar assim, é um surdo, eu vou em tal lugar, vou buscar um intérprete para trazer aqui para eu poder vender o lote para eles, né? Então, não tem. Então, a questão do intérprete de Libras, ele vai muito além da questão, tem muita gente que acha que intérprete de Libras tem a ver com educação, e não tem. É uma das ramificações dessa profissão. Essa profissão, ela é atuante em todas as áreas, sem exceção. É necessário surdo para todas as áreas, para ir no médico, para no dentista, para, por exemplo, fazer uma compra, às vezes no mercado, alguma coisa, procurar um produto, coisa simples. E eu sempre digo para as pessoas assim que eu ofereço curso, que eu ministro aula, né, nas faculdades, eu falo que é uma coisa assim, é um diferencial na profissão. Então, não, eu estou me formando em administração e tal, e sei Libras, então é um diferencial na profissão. Se tiver uma contratação, você vai ser contratado porque você tem esse conhecimento em relação à surdez, a mais. E eu tenho certeza disso e vejo isso com bons olhos, porque é uma integração, existe público, não é um público pequeno, existe essa necessidade, e assim, só da preocupação do profissional em querer atender uma minoria, vamos falar assim, uma minoria, já mostra que é um diferencial da pessoa. Concorda? Isso já mostra que ele é um excelente profissional, já mostra que ele quer ir além. Então, assim, fantástico, essa linha é fantástica. E o que é interessante é que as pessoas, as empresas, né, eles pensam assim, o dia que tiver um surdo, o dia que chegar um surdo aqui, aí eu vou procurar um intérprete, eu vou procurar aprender Libras, eu vou procurar um jeito de ajudá-los, e tem que ser o contrário. Porque os surdos é que procuram os locais que dão a eles acessibilidade. Então, eles vão nas faculdades que têm acessibilidade, eles vão nas igrejas que têm acessibilidade, eles vão nos mercados que tem alguém que consegue conversar com eles, e assim por diante. Eles selecionam os locais em que eles vão se sentir melhor, em que eles vão ser entendidos, né, que vão se fazer entender também. Então é muito comum isso, e tem que ser justamente ao contrário, não pode esperar a necessidade bater na porta para poder, né, ter uma ação de aprender a língua de sinais. Eu vejo
muito isso, e pegando esse gancho, é mais ou menos assim, ó. Quando você sai daqui e vai para uma palestra em São Paulo, chega lá, são 10 palestrantes, 7 é inglês. Aí você fala, nossa, por que, que eu não aprendi essa língua? Agora eu vou Aham. participar, dependo de alguém interpretar para mim, vai saber se está interpretando certo, se tem a Se tá emoção, se certo. consegue. Não, e aí cai a ficha. Por que, que eu não aprendi essa? Eu acho que essa live ela vai ser muito elucidadora para esse, sabe? Esse público que precisa entender. E eu acho que é fantástico, já aproveitando esse gancho, para mostrar para esses profissionais de cauda que existe essa possibilidade de aprender aqui. Certo, Rosângela? Aham. Né? Ai, ai, vamos lá. Peraí. Ah, ó, Voltou. voltou. Aí o que, que acontece? Você acaba. Existe essa possibilidade de aprender aqui, com a acessibilidade para nós mesmos, vamos falar assim. E não é um curso longo, é um curso. De novo, né? Tá. Não ouvi. Não, o áudio nosso está Tá cortando. perfeito, Agora se você deu. Acho estiver que me deu. ouvindo agora que eu estou dizendo. Deu. A hora que eu Então, estou na nossa normal, cidade, a gente. tem uma procura até grande de pessoas interessadas em aprender Libras, principalmente pessoas voltadas à educação, né? Pessoas, são professores e tudo mais. Tem uma procura muito grande. A Pestalozzi tem o curso, né, que é básico também. O Senac já ofereceu, sempre de acordo com a demanda também. Se não tem ninguém interessado, não tem procura, acaba não ofertando o curso. Hoje em dia, nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia, como eu comentei, são obrigatórios, né? Então, nas faculdades que tem em Caldas, por exemplo, pedagogia e biologia, né? Tem que ter, inclusive nos cursos à distância, nas disciplinas EAD também tem que ter essa Libras básica. Então, a maioria das pessoas aí que estão se formando hoje, eles saem da graduação pelo menos com conhecimento básico do que seja a Libras. Pode até não saber se comunicar, né, de maneira fluente, mas sabe sim o que é a Libras, para que serve, como que funciona, né, não vai se assustar como na prova do Enem, que todo mundo se assustou com o termo Libras lá, né? Libras? Como assim? Nossa, isso é um conhecimento muito específico. Não, é uma obrigação de todo mundo, não é conhecimento específico nenhum, né? É uma Inclusive, existe obrigação. lei para isso, né? Existe lei para isso. Eu estava vendo a respeito da questão da Libras nas igrejas. Na verdade, é nas igrejas, nas apresentações, em qualquer lugar que tiver som, Aham, tem que ter Libras. é obrigatório ter uma pessoa ali. E não é só a Libras, não. Porque a gente não é muito comum a gente ver, mas, por exemplo, assim, uma pessoa que é cega, ele tem que ter o foninho de ouvido, né, com o ledor fazendo toda a leitura do que está acontecendo para ele, mesmo que seja no show, por exemplo. Pode ser no teatro, no cinema e tudo, tem que ter acessibilidade em todos esses lugares, não é nenhuma opção da pessoa, só que geralmente isso não é muito comum, né, a gente quase não vê. Quase não vê. Conta pra gente, como é que funciona em show? Quando um surdo vai pro show, como é que é? O que tem de recurso É para ele? muito interessante, é um show de bola. O Alok mesmo, né, fazer propaganda do Alok aqui que a gente tem que falar, ele está fazendo o maior sucesso com a comunidade surda. A comunidade surda está literalmente aos pés dele, apaixonada, apaixonada, porque ele contratou uma moça, me fugiu o nome dela agora, mas ela é uma intérprete muito reconhecida, para poder acompanhá-la durante os shows. Então, quem conhece o Alok mesmo sabe que o que ele faz é batidão mesmo. E você fala, nossa, mas como que vai interpretar isso? Tem como interpretar sim. Então, ela já é preparada para essa interpretação e ela acompanha ele em várias músicas durante o show. E tem também uma tecnologia nova, além dessa intérprete que fica lá, né, na frente dos surdos, eles já são posicionados na frente dela, já entram no show já sabendo para que lado que tem que ir, é tudo organizadinho. Tem uma mochila que eles colocam, e essa mochila é uma mochila sensorial. Então,
Então, durante a apresentação, a música, as luzes, o som, eles têm a mesma vibração. Então, o surdo com essa mochila nas costas, ele consegue sentir o batidão que está acontecendo lá no show. Se não me falha a memória, Ivete Sangalo também fez o maior sucesso, Claudinha Leite também fez o maior sucesso nas temporadas anteriores dela por causa dessa mochila. Então é muito comum. Hoje em dia a pessoa vai comprar o ingresso do show, já se denomina pessoa com deficiência e pela quantidade de pessoas, essa pessoa que está organizando já disponibiliza as tecnologias. Então, por exemplo, luzes mais intensas e mais fortes, com mais rapidez, indicam um batidão mais forte que o surdo também vai sentir aqui. Então ele é capaz de sentir o que está acontecendo lá até melhor do que nós mesmos, né? É isso que eu ia falar, ele acaba tendo sensorialmente falando, uma experiência que nem nós estamos tendo. Isso, que nem a gente consegue ter. É muito interessante, é uma coisa muito bonita de se ver. Muitas vezes a gente vê assim, a gente chega a emocionar, sabe? Eles se emocionam. Porque, por exemplo, são fãs de uma pessoa, né? Mas são fãs, mas não conhecem a letra da música, nunca estiveram presentes em um show, né? E de repente ele se vê num show com a sua acessibilidade total, né? Da mesma forma que eles acompanham esses famosos aí que fornecem essa acessibilidade, eles também deixam de acompanhar. Então já teve casos de alguns lugares que eles foram e que não foram bem aceitos, que não foram bem recebidos, e eles fazem a maior propaganda contra essa pessoa, falando, não vai no show do fulano de tal, porque não tem acessibilidade, ele não gosta de surdo. Então, é muito comum isso. Que legal. Eu acho assim que, a senhora falou a respeito da gente se emociona. Quando a gente começa a viver e ver o tanto que nós outrora tínhamos preconceito, tínhamos a exclusão, né? Fomentávamos uma exclusão, querendo ou não, a gente fomentava isso. E quando você começa a ver que você está rompendo essa barreira, você está aproximando, tudo fica muito bonito. A última prova que a gente teve foi fantástica. Não sei se a senhora teve a noção de tudo que isso influenciou quem estava participando, que foi uma prova invertida. A gente tinha que ir falar para um surdo e ele tinha que escrever em português. Então foi um desafio gigante aquilo ali, porque a gente tinha que fazer uma apresentação da música, de uma música, ele tinha que entender a música, o que você estava fazendo, para ele conseguir escrever em português. Eu acho que aquilo ali foi uma experiência assim, da gente entender que eles acompanham o cantor, eles estão ali porque sentem alguma coisa em relação a isso, mas eles não sabem o que eles estão cantando, não sabem o que está acontecendo, eles não têm noção daquilo ali. Então é muito bonito você ver é como se fosse um sexto sentido, né? Como uma coisa diferente, mesmo. Tem muitas expressões musicais, existem estudos científicos a respeito de tradução e interpretação de música. Então é um campo específico da Libras, a pessoa tem que fazer a Libras básica e partir para essa questão musical, se quiser fazer, né? Tem cursos online que oferecem. Que é muito complicado, não é simplesmente você ler a letra da música e ir sinalizando coisa por coisa, não é assim que funciona a tradução da música de português para Libras. Então essa tradução ela tem que ser de maneira diferente, né, e adequada para o entendimento do contexto para o surdo, é isso que basta. Então, existem termos na língua portuguesa, dentro de músicas, questões poéticas, né, filosóficas dentro de música, que são praticamente impossíveis, quase que impossíveis de ser traduzidas simplesmente com um sinal, ou ali no momento da música, que teria que ter um momento específico para você explicar toda uma história para o surdo, para que o surdo pudesse entender o porquê daquilo. Então, por exemplo, assim, expressões, por exemplo, aquela música Lepo Lepo, é um termo que nós entendemos, porque nós já vivemos em uma sociedade que vem com esse tipo de música, com essas terminologias e tudo mais. Então, quando a gente ouve, a gente já deduz do que seja. Mas se a gente pedir para que alguém traduza Lepo Lepo em língua portuguesa em uma palavra só, seria impossível.
a mesma coisa seria em Libras. Então, para você explicar para alguém que essa música tem um significado e que esse termo significa isso e isso, você teria que ter mais tempo do que a música te proporciona para você explicar. Então, tem coisas em música que seria impossível traduzir simplesmente ali no tempo musical. Show de bola. Rosângela, me fala, para a gente aproveitar esses últimos 15 minutos nossos, que o tempo voa, me conta Boa, nem vi passar. Até para as pessoas terem uma noção das dificuldades que um surdo encontra no dia a dia, na rotina corriqueira. Eu sei, esses dias até comentei numa live aqui, que foi uma conversa que nós tivemos na aula, a respeito da dificuldade de um surdo quando vai comprar carne. Né, foi uma história que foi contada lá, e é uma dificuldade gigante. Outro dia a gente falou do elevador, que quando o elevador estraga, como é que um surdo faz? O que ele tem que fazer e como é que resolve esse problema? Cita alguns casos. Vai gritar, aí, né? O surdo vai gritar o que qualquer outra pessoa faria. Qualquer outra pessoa faria, começar a gritar. Aí alguém pergunta, mas surdo grita? Sim, surdo grita pra caramba. Eu costumo muito dizer assim, lá na Associação de Surdos em Goiânia, né, que eu acompanho, é muito engraçado você ver o surdo jogando bola. E é uma coisa assim que desmistifica muita coisa. Você fala, nossa, não tinha parado para pensar nisso, nossa, mas isso tem possibilidade, né? Você vê surdo no corredor com uma caixinha de som, ouvindo som, dançando funk, house, seja lá o que for, e fazendo coreografia, e você fala, gente, mas como que isso tem, como que acontece, né? E surdo jogando bola e gritando um com o outro, lá do outro lado, joga a bola pra mim, gritando, joga a bola pra mim, joga a bola pra mim e tal, e xinga um ao outro, e você fala, gente, mas ele não é surdo, tá xingando por quê, né? Tá gritando por quê? E é interessante a gente, né, pensar assim. Então, assim, os surdos, eles têm várias dificuldades que eles passam no dia a dia, né? Então, todas essas dificuldades, elas são advindas da comunicação. Então, tem dificuldade de se comunicar com a família, tem dificuldade nos relacionamentos, por isso que os surdos geralmente namoram outros surdos. É muito difícil a gente ver um surdo com um ouvinte, ou uma surda com um ouvinte, é muito, muito difícil. A maioria dos casais que eu conheço são todos casais surdos, porque a comunicação entre eles é mais fácil, né? Não que não seja possível, né? Tem vários e vários casos, mas é mais comum vê-los com outros surdos, saindo com outros surdos também. Então, as dificuldades deles começam dentro da família, perpassam pela escola, né, que eles não têm acesso ao que deveria ter, e tem muita gente que fala assim, mas o surdo tem um intérprete hoje, né, dentro da sala de aula ali, ele não precisa mais do que isso, ele precisa mais do que isso, ele tem direito de entrar numa sala de aula e conversar com um colega sem o intérprete interferir, ele tem que ter capacidade de perguntar algo para um professor, de simplesmente trocar uma ideia num recreio com alguém que ele não queira, por exemplo, que o intérprete fique sabendo, ou que tenha necessidade de um intérprete ali. É um direito dele, se houvesse, né, um ambiente que fosse realmente acessível dentro das escolas, ele teria essa possibilidade, né, de fazer isso. Depois ele tem a questão social mesmo, do ambiente, da sociedade. Aí, por exemplo, assim, vai numa igreja, não tem acessibilidade na igreja, não tem como ele entender. Então, os surdos, quando eles vão na igreja e percebem que ninguém se movimentou para poder oferecer nada para ele ali, ele simplesmente não volta mais. É muito comum. Eu brinco muito com eles, que eles gostam muito de igreja, fica em uma e outra, mas eu respeito e entendo, porque eu também não ficaria naquela igreja se não houvesse uma acessibilidade necessária para mim. Então, se eles perceberem que não teve movimento da igreja para poder ajudar, então eles já não vão mais. Vão fazer o quê lá? Ficar sentados, né? Depois isso vai para a questão do trabalho, né? Do mundo do trabalho. A gente utiliza muito esse termo, né? No mestrado meu mesmo, aprendi muita diferença de mercado de trabalho para mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, eles têm esse déficit já sofrem bastante em relação a isso, e todos os problemas são todos relativos à comunicação mesmo. É difícil para eles fazerem uma amizade, é difícil para eles fazerem uma viagem, é difícil para eles assistir um filme no cinema, é a coisa mais comum, e você fala, não, mas tem legenda, Rosângela, é acessibilidade? Tem legenda, não é acessibilidade.
A acessibilidade para eles, assim, uma acessibilidade melhor seria se tivesse uma janela, e eu sempre falo, né, partida no meio. Metade daqui alguém falando em Libras e metade daqui os acontecimentos do filme. Então seria o adequado para eles, uma acessibilidade melhor. Por que que a legenda embaixo, né, closed caption, não é adequada? Porque o surdo não sabe língua portuguesa. Eu sempre me dou como exemplo. Eu sou formada em letras, tenho uma leitura boa, rápida, dinâmica, né, pela própria formação, e eu me perco nas legendas dos filmes. Então, às vezes, eu estou lendo uma coisa e a hora que eu estou terminando de ler, o trem corta e já passa para outro. Então, se eu, que sou nascida na língua portuguesa, formada em língua portuguesa, tenho 20 e poucos anos que dou aula de língua portuguesa, eu me perco, imagina o surdo que nem conhece a língua portuguesa. Pelo menos não da forma como deveria, né? Não é tão... A leitura dele não é tão dinâmica, não é tão boa, e tem um monte de termos que aparecem lá embaixo que ele nunca viu, nem entende o significado. Eu Sem imagino contar que uma dificuldade dessas conjugações verbais, né? Que na Libras não também... tem, e aí vai complicar bastante. E também, por exemplo, assim, tem aquela diferença entre a palavra que tá e o que realmente está acontecendo lá no filme. A gente vê muito isso em filme, eu gosto muito de comparar isso. Então, lá embaixo tem uma tradução que a voz não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando ele lê lá embaixo, ele desvia o olhar, ele deixa de olhar em cima para o que está acontecendo e olha embaixo. A hora que ele volta, a cena já mudou, ele já perdeu algo no filme. Então, é muito comum, por exemplo, surdos assistirem séries e assistir várias vezes. Eles gostam. Eles gostam de pegar aquilo e repassar várias vezes, porque daí eles vão entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo... Dentro de uma escola, por exemplo, não basta o professor, não, vou levar um filme legendado porque eu tenho um aluno surdo. Isso não é acessibilidade. Uma forma de acessibilidade seria, por exemplo, oferecer esse filme para o surdo, para que ele possa assistir em casa, com calma, voltando várias vezes e tudo mais, e depois ele assiste dentro da sala de aula, comum com os alunos, para que ele não seja excluído ou tido como diferente em momento nenhum, e interagir ali na discussão, no seminário, ou seja, lá na atividade que foi elaborada em cima daquele filme. Então, a dificuldade deles de comunicação é só vendo mesmo para poder entender a dificuldade deles. É muito difícil. Uma coisa interessante que você acabou de dizer agora é acessibilidade não é tratar ele diferente, né? É tratar ele igual. Igual. Isso aí é fantástico, é tratar como todo mundo. Tem muita gente, eu ouvi muito isso, porque eu trabalho com outras deficiências também. A gente ouve falar assim, mas desse jeito você está ajudando o surdo. Então eu já tive problemas, por exemplo, por questão de prova. Não, o intérprete não pode acompanhar o surdo na prova, porque ele vai dar resposta para o surdo. Geralmente o intérprete nem sabe aquele conteúdo para começo de conversa, porque o intérprete não é obrigado a saber química, biologia, física, matemática, nem eu daria conta. Você simplesmente transmite o que o professor falou para o surdo, é o surdo que tem que saber, né? E geralmente surdos são mais... Alguns, né, eu acho interessante, eles são mais matemáticos, justamente por causa da dificuldade da língua portuguesa, eles são mais matemáticos, partem mais para química, física, e eu sou um desastre nessas áreas, e se fosse para eu interpretar, por exemplo, eu simplesmente passaria informação e falaria, se vira, não sei de nada. Então, assim, repetir que eu repito. As pessoas, elas têm que entender que o surdo, ele já inicia com um dash. Então, quando eu ofereço algo para ele, para que possa pelo menos equiparar ele a uma pessoa ouvinte, eu não estou dando nada de graça para ele. Eu não estou, né, oferecendo algo a mais para ele. Eu simplesmente estou tentando colocar ele no mesmo nível de possibilidade de aprendizagem. O que é diferente de você dar de graça, né? É verdade, faz todo sentido. Então, vamos lá. O grande detalhe de toda essa live, eu acho que a gente pode sintetizar assim, Libras deveria ser ensinado na escola básica no Brasil. Deveria. Como ensina português, como ensina matemática, deveria chegar lá na 5ª série, 6ª série, deveria ter um ensino de Libras para que muita barreira não acontecesse na vida dos surdos. Isso. De quem precisa, muitas barreiras fossem quebradas, né? Então, por exemplo, assim,
Nós, igual você comentou no início da live, que você tinha medo de chegar num surdo para poder conversar. Isso é muito comum. Eu também tinha, né? E esse medo ainda fica na gente durante muito tempo, mesmo como intérprete. É muito comum isso. Agora, por exemplo, assim, meu filho não tem. Ele chega e conversa do jeito que ele dá conta, porque ele já esqueceu muitos sinais, né, que foi aprendendo, mas ele não tem medo de chegar, falar um oi e tal, né, e ficar... Então, esse preconceito que nós temos, essa reação que nós temos, é justamente por causa da falta de formação que nós tivemos, de preparação. Então, já existem algumas cidades no Brasil que tem, o próprio município estabeleceu como uma língua a ser ofertada nas escolas, né, municipais, é muito comum acontecer, tem algumas cidades que já tem. Só que não existe um decreto já, eu acho que desde 2010, se não me engano, para poder ser votado, para estabelecer a Libras como uma língua, assim como o inglês e espanhol, mas ainda não foi aprovado, ele já voltou para poder ser votado várias vezes, e ainda vai demorar um pouquinho para que isso aconteça. Só que, por exemplo, o fato de o Estado ainda não ter aprovado essa lei, né, o Brasil ainda não ter aprovado essa lei, não impede que os municípios façam. Então, caso o município acredite que seja realmente eficiente, interessante, né, e tudo mais, tem possibilidade, sim, dos municípios agirem de forma separada dos outros estados, né, das outras escolas. Não precisa ficar esperando, né? Não, Pode não tomar precisa. decisão aqui, evidente. Uhum. Vamos lá, uma informação que seria bacana. Tem noção de quantos surdos nós temos em Caldas Novas? Em Caldas, nós tivemos uma perca muito grande de surdo. Teve uma época que tinha bastante. A última vez que eu contabilizei, acho que eram 26, se não me engano, uma coisa assim. Mas aí, assim, são surdos que eu tinha contato. Existem mais que eu não tenho contato, existem surdos que têm determinadas deficiências que a gente quase não vê, né, pelas ruas e tudo mais, mas se não me falha a memória, a última vez que eu contei era 26. Só que a maioria deles estavam na idade de adolescência, então estavam saindo do ensino médio, ou já tinham saído do ensino médio e começaram a buscar fora o que não tem em Caldas. Então, nós não temos uma associação de surdos em Caldas, nós não temos um ponto de referência para o surdo, onde ele possa ir, né, pedir ajuda, seja lá do que for. Nós não temos um local onde, por exemplo, um advogado pode chegar lá e falar, eu preciso de um intérprete, porque eu vou atender um surdo ali no meu consultório, né, no meu escritório, ou um médico, né, eu vou atender um surdo, eu preciso de um intérprete. Nós não temos esse ponto de referência em Caldas. As instituições superiores não estão totalmente preparadas para poder atender esses surdos, então eles começam, como eu disse, procurar os lugares que têm acessibilidade. Então o lugar para nós aqui mais perto é Goiânia, onde tem associação de surdos, e se não me falha a memória, em 2012 começou o curso de Letras Libras na UFG, onde os surdos têm prioridade. Então, vários dos surdos foram lá fazer formação, né, em Letras Libras, onde eles desenvolvem muito a língua portuguesa e a Libras deles. E lá em Goiânia eles acabam encontrando mais acessibilidade em tudo, né? Tem um ponto de referência para eles e eles acabam se mudando para lá. São poucos que voltam. Entendi. Nós temos algumas crianças na rede municipal também, recente. Crianças em torno de 6, 8 anos, nós temos algumas também. Entendi. E claro, né, eles querem estar junto, onde o convívio fica mais fácil, acaba tendo algumas coisas já preparadas, né, uma facilidade maior, faz todo sentido isso. Professora, foi fantástico. Nós estamos perto de o Facebook derrubar nós, né, o Instagram derrubar a gente. Zuckerberg, ele é uma hora só, senão a gente estaria aqui horas e horas. E para nós finalizar, eu queria falar que eu soube que abriu mais uma turma, certo? Sim, na Faculdade Integra a gente vai abrir uma outra turma e é só entrar no site da faculdade, procurar lá o curso, né, e fazer a pré-inscrição, ou então conversar com o Christian também, que a gente pode até deixar aqui o número do telefone do Christian, né, para poder falar direto com ele. Ok, a gente adiciona aqui nos comentários o telefone do Christian. Você que ouviu, que viu, está vendo o vídeo, nós vamos gravar, vamos colocar no YouTube. Você que está assistindo, teve uma formiguinha aí que chamou a atenção, participa. E eu quero só finalizar um negócio. Nós fomos aprender Libras como se estivéssemos aprendendo uma língua nova. E o que mais nós ganhamos lá foi amigos,
foi momentos de descontração, a gente esquecia dos problemas. Então, assim, além de estar aprendendo, era algo que como é que eu posso dizer? Como se a gente estivesse desconectando dos problemas todos que a gente estava vivendo para focar só naquilo ali. Então, além de tudo, era uma terapia. Foi fantástico. É prazeroso, né? Prazeroso. É prazeroso. E no curso a gente tenta sempre manter contato com surdos, né? Levar surdos para que possam levar. A gente aprende muito, eu aprendo muito. A gente tem que estar em contato com essa comunidade surda para poder desenvolver melhor a Libras, e a percepção deles do que está acontecendo e as contribuições que eles fazem durante as aulas são incríveis, né? Show de bola, show de bola. Deus abençoe, Rosângela. Obrigada, amém. Novamente esse acesso, que Deus te esclareça cada dia mais. Tanto essa quanto outras atividades, que eu sei que você tem muita, que você possa ser uma pessoa cada dia mais abençoada. E amém. A próxima vez vai ser 6h47 da manhã, você não corre, hein? Vai acabar a energia no Rio Quente de novo. Fica com Deus, uma ótima tarde. Com Deus também. Aí ao marido, aos filhos. Que Deus abençoe vocês muito. Obrigada. Tá, amém. Tchau, tchau. Tchau.